Num fim de tarde em Lisboa, com o Tejo a brilhar sob o sol, Diogo, guia turístico, sente um toque no braço. Miguel, um espanhol perdido na Alfama, tropeça e quase cai. Os olhares cruzam-se. Um esconde cicatrizes de um amor traído. O outro, o peso de ser quem é. Um instante, e o caos da cidade desvanece. Será este encontro casual o início de algo maior, ou apenas mais uma história que Lisboa guarda nas suas ruas? Diogo, de 32 anos, conduz o grupo pelas ruelas sinuosas da Alfama, onde o som de um fado distante ecoa entre as paredes. Ele explica a história do bairro, aponta para a sede Lisboa ao longe, mantém a voz firme, mas a mente vagueia. Há 2 anos, um amor desmoronou, quando o seu ex-parceiro, pressionado pela família conservadora de Diogo, o abandonou sem explicações. Desde então, Diogo construiu uma muralha, profissional, carismático, mas fechado para qualquer coisa que se aproxime do coração. Hoje, o grupo é pequeno. Um casal francês que tira fotos a cada esquina, uma americana que faz perguntas sobre Amália Rodrigues e Miguel, o turista de Sevilha, que parece deslocado, segurando um mapa de papel, como se fosse um talismã. Quando Miguel tropeça numa pedra solta, Diogo reage por instinto, segurando-o pelo braço. O toque é breve, mas o olhar de Miguel, entre o susto e a gratidão, prende Diogo por 1 segundo a mais. "Obrigado, cara", diz Miguel, com um sotaque que arrasta as palavras. Diogo sorri, disfarçando o calor que sobe ao peito, e volta ao grupo. O passeio continua, mas algo mudou. Diogo percebe que Miguel fica mais perto, fazendo perguntas simples. Por que chamam Alfama? É verdade que o fado nasceu aqui? As respostas de Diogo são automáticas, mas ele nota o jeito de Miguel ouvir, como se cada palavra fosse uma descoberta. Num miradouro com vista para o Tejo, o grupo para. Miguel tenta tirar uma foto, mas enquadra apenas metade do rio e um poste. Diogo ri e, sem pensar, ajusta o telemóvel dele. Os dedos roçam-se e o ar parece parar. "És péssimo nisto", brinca Diogo, tentando aliviar a tensão. Miguel ri, um som leve que faz Diogo querer ouvir mais. Enquanto o grupo segue para a Casa dos Bicos, Diogo e Miguel caminham lado a lado. Miguel conta que veio ao Brasil para esquecer um relacionamento que o deixou em pedaços. Ele não aceitava quem eu era, diz, baixo, quase como se temesse que as palavras fossem ouvidas pelo vento. Diogo sente um aperto familiar. Ele também sabe o que é esconder-se, especialmente depois das conversas com a mãe, que insiste que ele escolha o caminho certo. Mas algo em Miguel, talvez a vulnerabilidade crua, faz Diogo querer falar. Já passei por isso. Alguém que dizia que me amava, mas fugiu quando a minha família desaprovou. As palavras saem antes que ele possa segurá-las. O sol começa a descer, pintando o céu de laranja. O grupo dispersa-se por instantes e Diogo e Miguel sentam-se num banco de pedra, olhando o Tejo. Miguel fala de Sevilha, da pressão da família para que fosse alguém que não era. "Saí de lá para respirar", confessa. Diogo ouve, sentindo a muralha que construiu rachar. Ele quer contar mais, mas o medo trava-o. E se for outra ilusão? E se abrir o coração só trouxer mais dor? Quando o grupo se reúne para voltar, um dos franceses faz um comentário baixo sobre o jeito de Miguel e Diogo caminharem juntos. Miguel não ouve, mas Diogo sim. A tensão sobe-lhe à garganta. Ele afasta-se um passo, fingindo ajustar o itinerário no telemóvel. Miguel percebe a mudança, franze o sobrolho, mas não diz nada. O silêncio entre eles pesa mais que as palavras trocadas antes. No caminho, para o ponto de encontro final, Miguel tenta retomar a conversa, perguntando sobre o próximo destino,
o castelo de São Jorge. Diogo responde, mas a voz sai mecânica. O comentário do turista ecoa na sua cabeça, misturado com as memórias da mãe dizendo que homem de verdade não vive assim. Ele olha para Miguel, que sorri, alheio ao conflito interno de Diogo, e sente o peito apertar. Quer aproximar-se, mas o medo de ser visto, julgado, abandonado outra vez é mais forte. O passeio termina com aplausos do grupo, mas Diogo mal os ouve. Miguel hesita antes de se despedir, como se quisesse dizer algo. Vemo-nos amanhã? Pergunta, com um tom que mistura esperança e dúvida. Diogo assente, mas a resposta é quase um reflexo. Quando Miguel se afasta com o grupo, Diogo fica parado, olhando o Tejo. A cidade, tão viva, parece sufocá-lo. Ele sabe que algo começou, mas também sabe que o caminho à frente não será fácil. Não quando o mundo à sua volta e dentro dele ainda carrega tantas barreiras. O sol da manhã ilumina as colinas de Lisboa, enquanto Diogo guia o grupo pelo castelo de São Jorge. A brisa leve traz o som de gaivotas, mas a mente dele está noutro lugar. Desde o encontro com Miguel na Alfama, algo mudou. A memória do toque breve, do riso fácil, do olhar que parecia entender sem julgar, não o deixa. Hoje, Miguel está de novo no grupo, caminhando mais perto, com perguntas que parecem mais um pretexto para conversar do que curiosidade turística. Diogo aponta para as muralhas do castelo, explicando a história moura, mas nota Miguel a observá-lo, não as pedras antigas. Estás a ouvir ou só a fingir? Brinca Diogo, tentando manter o tom leve. Miguel sorri, encolhe os ombros. Prefiro ouvir-te a ti. A frase é simples, mas acende algo em Diogo que desvia o olhar, fingindo verificar o itinerário. Após a visita, o grupo decide almoçar num restaurante em Santa Apolônia, junto ao Tejo. Diogo e Miguel sentam-se lado a lado, longe dos outros. Entre garfadas de bacalhau, Miguel fala mais. Conta como, em Sevilha, a família o afastou quando se assumiu como gay. O meu pai disse que eu era uma vergonha. A minha mãe chorou, mas não me defendeu. A voz dele treme, e Diogo sente um nó na garganta. Ele quer partilhar a sua própria história. A traição do ex-parceiro, as discussões com a mãe que insiste em corrigi-lo, mas as palavras ficam presas. Em vez disso, toca brevemente na mão de Miguel sob a mesa, um gesto pequeno, mas que faz o espanhol erguer os olhos, surpreendido. O momento é interrompido quando 2 turistas do grupo, sentados noutra mesa, começam a murmurar. Diogo capta fragmentos. Demasiado próximos. Não é normal. O sangue sobe-lhe à cabeça. Ele retira a mão, o coração acelerado. Miguel franze o sobrolho, percebendo a mudança. Está tudo bem? Pergunta, baixo. Diogo assente, mas o seu silêncio diz o contrário. Ele conhece aquele tipo de comentários. Já os ouviu na rua, no trabalho, até em casa. A mãe, com a sua Bíblia na mão, já o acusou de pecado. O medo de ser visto, julgado, toma conta. Mais tarde, caminham pela Baixa, o grupo espalhado entre lojas de souvenirs. Miguel insiste em acompanhar Diogo, tentando retomar a conexão. Queres tomar um café depois? Só nós? A proposta é inocente, mas Diogo hesita. A imagem dos turistas a murmurar mistura-se com memórias do ex-parceiro que o deixou quando a pressão social se tornou insuportável. Talvez, responde a voz tensa. Miguel não insiste, mas o seu olhar carrega uma mágoa silenciosa. Ao fim do dia, num miradouro em Graça, o grupo tira fotos do pôr do sol. Miguel aproxima-se, tentando falar, mas Diogo mantém-se distante, respondendo apenas o necessário. Quando o grupo se despede, Miguel fica para trás. Diogo, fiz algo errado? Pergunta direto. Diogo suspira, dividido. Não é isso. É complicado.
Ele não explica mais, mas a verdade pesa. O medo de ser quem é em público, de enfrentar o mundo que os observa, é mais forte que a vontade de se aproximar. Miguel assente, mas afasta-se. A desilusão visível. Diogo fica a olhar o Tejo, sabendo que a distância que criou pode custar mais do que imagina. A noite cai sobre o bairro alto, com as ruas cheias de vozes e o som distante de um acordeão. Diogo guia o grupo por entre bares e multidões. Mas a sua atenção está em Miguel, que caminha ao seu lado, mais calado que o habitual. Desde o almoço em Santa Apolônia, a distância entre eles cresceu. Diogo sente o peso do seu próprio recuo, mas o medo de ser julgado mantém-no preso. Miguel, por sua vez, parece lutar para manter a leveza, fazendo perguntas sobre a vida noturna de Lisboa. Mas as respostas de Diogo são curtas, quase automáticas. Num bar lotado, o grupo senta-se para tomar uma bebida. Miguel puxa a conversa, contando uma história engraçada sobre uma noite em Sevilha, onde dançou flamenco sem saber os passos. Diogo ri, mas o som é forçado. Ele não consegue esquecer os murmúrios dos turistas no restaurante. A voz da mãe ecoando: "Isto não é vida para ti." Quando Miguel se aproxima, roçando o ombro dele de propósito, Diogo encolhe-se, olhando em volta para ver se alguém notou. Miguel percebe e franze o sobrolho. "Estás sempre a olhar para os outros", diz, baixo, mas firme. "Não estás aqui comigo." A tensão sobe quando saem do bar e caminham por uma rua estreita. A multidão aperta, e Miguel, num impulso, tenta segurar a mão de Diogo. Este afasta-se rápido, o coração disparado. "Aqui não", murmura, os olhos varrendo os rostos à volta. Miguel para, o rosto fechado. "Então quando, Diogo? Queres viver escondido para sempre?" A voz dele é um misto de mágoa e desafio. Diogo sente o chão tremer sob si. "Não é assim tão simples", responde, a voz rouca. "Sabes o que é ouvir a tua própria mãe dizer que és uma desilusão? Ou perder alguém porque o mundo não aceita?" Miguel cruza os braços, os olhos brilhando com emoção. "Eu sei. Perdi a minha família, os meus amigos, tudo. Mas escolhi ser quem sou. E tu? Vais deixar o medo decidir por ti?" As palavras cortam como faca. Diogo quer responder, mas as memórias do ex-parceiro, que cedeu à pressão e o abandonou, sufocam-no. Ele baixa os olhos, incapaz de enfrentar o olhar de Miguel. O grupo segue para outro bar, mas Miguel anuncia que vai embora mais cedo. "Amanhã volto para Sevilha", diz, a voz fria. "Se não consegues ser tu mesmo, Diogo, talvez isto não valha a pena." É um ultimato, e Diogo sente-o como um soco. Ele tenta falar, mas Miguel já se afasta, misturando-se na multidão. O som da noite lisboeta continua, mas para Diogo é como se o silêncio tomasse conta. Sozinho, Diogo caminha até ao miradouro da Senhora do Monte. O Tejo reflete as luzes da cidade, mas ele só vê a imagem de Miguel se afastando. A escolha está clara: enfrentar o medo ou perder a chance de algo real. Mas as vozes do passado, da mãe, dos turistas, do ex-parceiro, ainda o prendem. Ele aperta as mãos, sentindo o peso de uma decisão que não pode adiar. Amanhã em Lisboa amanhece cinzenta, com nuvens a encobrir o Tejo. Diogo acorda com um vazio no peito, as palavras de Miguel ecoando. "Se não consegues ser tu mesmo, talvez isto não valha a pena." Ele sabe que Miguel partirá hoje, e o ultimato pesa como uma sentença. Sentado na cama, encara o telemóvel, hesitando em enviar uma mensagem. Em vez disso, decide enfrentar o que o trava, começando por onde a dor começou: a casa da mãe, no Lumiar. No autocarro, Diogo revisita memórias. Há 2 anos, o ex-parceiro, Antônio, cedeu à pressão da família de Diogo e terminou tudo numa chamada fria. "Não posso viver assim, com a tua mãe a julgar-nos", disse antes de desaparecer. As discussões com a mãe, que brandia a Bíblia
e falava em pecado deixaram cicatrizes. Diogo aprendeu a calar-se, a esconder quem era, mas o encontro com Miguel abalou essa armadura. Ele percebe que, se não agir, perderá mais do que uma conexão passageira. Na casa da mãe, o ar é pesado. Ela serve café, mas a conversa logo resvala para o mesmo tema. Quando vais assentar, Diogo? Viver como deve ser? Pergunta, a voz firme. Diogo respira fundo, o coração acelerado. Pela primeira vez, não se cala. Mãe, eu sou quem sou. Não vou mudar para te agradar. Se não me aceitas, sou eu que perco, mas não vou parar de viver. As palavras saem trêmulas, mas libertadoras. A mãe fica em silêncio, os olhos arregalados, sem resposta. Diogo não espera a aprovação. Levantar a voz já é uma vitória. De volta à rua, a adrenalina mistura-se com urgência. Ele sabe onde Miguel estará. No cais de Cais do Sodré, para um último passeio de barco pelo Tejo antes de partir para Sevilha. No caminho, Diogo corre contra o tempo, o trânsito de Lisboa atrasando-o. Ele pensa em Miguel, no seu riso aberto, na coragem de ser quem é, apesar da rejeição da própria família. Diogo percebe que o medo de ser julgado o manteve preso, mas a ideia de perder Miguel é mais assustadora que qualquer olhar de reprovação. Chega ao cais ofegante, a multidão dificultando a busca. Vê o barco ao longe, prestes a partir, e o pânico aperta. Chama por Miguel, a voz quase perdida entre o barulho dos turistas e das gaivotas. Finalmente, avista-o junto ao embarque, com a mochila ao ombro, olhando o rio. Miguel! Grita, correndo até ele. Miguel vira-se, surpreendido, os olhos carregados de dúvida. Por que estás aqui? Pergunta, a voz cautelosa. Diogo para, recuperando o fôlego. Porque eu não quero viver com medo. Quero tentar contigo, se ainda estiveres disposto. As palavras são cruas, mas sinceras. Miguel hesita, mas um leve sorriso surge. És corajoso, Diogo. Mas e agora? O que fazemos? Diogo não tem todas as respostas, mas sente pela primeira vez que o futuro não precisa de ser uma luta solitária. O barco apita, mas Miguel não se move, e Diogo sabe que a decisão de ficar, mesmo que por mais um dia, é o primeiro passo para algo maior. O cais de Cais do Sodré vibra com o movimento de turistas e o som das ondas do Tejo. Diogo está diante de Miguel, o coração ainda acelerado da corrida até ali. Quero tentar contigo, repetiu, a voz firme apesar da vulnerabilidade. Miguel, com a mochila ao ombro, olha-o em silêncio, como se avaliasse se aquelas palavras são reais. O apito do barco ressoa, sinalizando a partida iminente. Mas Miguel não se move. Estás a falar a sério, Diogo? Pergunta, a voz carregada de esperança e cautela. Antes que Diogo responda, algo o faz olhar para trás. A mãe, que o seguiu desde o lumiar sem ele perceber, está a poucos metros, observando. O rosto dela é uma máscara de confusão, mas há algo novo nos seus olhos, talvez dúvida, talvez o início de uma mudança. Diogo sente o peso do momento, mas não recua. Volta-se para Miguel, toma-lhe a mão e, num gesto que desafia todos os seus medos, puxa-o para si e beija-o. É um beijo simples, sem pressa, mas cheio de coragem. Alguns turistas param, outros aplaudem, e um casal sorri, como se reconhecesse a força daquele instante. Diogo não vê a mãe, mas sabe que ela está ali, testemunhando. Quando se afastam, Miguel ri, um som leve que corta a tensão. Isto é uma loucura, sabes? Diz, ainda segurando a mão de Diogo. Mas uma loucura boa. Diogo assente, sentindo o peito mais leve do que nunca. Fica mais uns dias, pede, quase num sussurro. Miguel hesita, olha para o barco que começa a afastar-se e depois para Diogo. Está bem, mas só se me levares a um sítio bem lisboeta amanhã.
Diogo ri, prometendo uma noite no bairro Alto. Os dois caminham até ao miradouro de São Pedro de Alcântara, onde Lisboa se abre numa vista que mistura o castelo, o Tejo e as luzes da cidade. Sentam-se num banco, as mãos ainda entrelaçadas. Miguel fala de Sevilha, da possibilidade de voltar ao Brasil, mas também da vontade de construir algo novo, onde quer que seja. Diogo ouve, partilhando os seus próprios sonhos. Talvez abrir uma pequena agência de turismo, talvez viver sem esconder quem é. Pela primeira vez, ele não sente a necessidade de se justificar. A mãe de Diogo, que o seguiu até ali, aproxima-se hesitante. Diogo, começa, a voz baixa. Ele prepara-se para outra discussão, mas ela surpreende-o. Não entendo tudo, mas... vivos. Quero tentar entender. Não é uma aceitação plena, mas é um começo. Diogo sente um nó na garganta, mas acena, grato pelo pequeno passo. Miguel aperta-lhe a mão, um gesto silencioso de apoio. A noite avança, e a cidade pulsa à volta deles. Diogo e Miguel prometem viver um dia de cada vez, sem pressa de definir o futuro. O Tejo reflete as estrelas, e Diogo sabe que, mesmo que o caminho seja incerto, a coragem de ser quem é, abriu uma porta que não voltará a fechar-se. Lisboa, com as suas ruas tortuosas, guarda agora a história de dois homens que escolheram o amor em vez do medo. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.